Oi, turma, boa noite. Estamos chegando para mais uma live Papo Contilé, o programa que foi sucesso no rádio, agora em lives no Instagram e no nosso canal do YouTube. Você que ainda não visitou o nosso canal do YouTube, dê uma visitada, né? Passe lá e faça a sua inscrição. Inscreva-se no nosso canal e você terá à disposição todas as lives feitas desde o dia 5 de maio, quando eu comecei a fazer as lives Papo Contilé, neste canal Papo Contilé no YouTube. E se você, por acaso, não tem condições de assistir com imagem, você ouve o podcast lá no Spotify. Pelo menos você vai ouvir as entrevistas, né, que nós estamos realizando aqui desde que eu comecei a fazer as lives. Boa noite para você. Obrigado pela sua presença aqui. Um prazer enorme lhe conhecer pessoalmente. Não o conhecia, tenho que confessar isso, mas depois que você entrou no grupo Alto Nível, eu tenho percebido as suas participações sempre coerentes, né? Sempre com pontos de vista lúcidos, sem a mistura de torcedor, que é o caminho que eu mais gosto. É aquele cara que tenta fazer informação sem torcer, porque quando você está torcendo, você acaba distorcendo. Esse que é o grande problema. Boa noite, Marcelo. Boa noite, Filemon. Boa noite, amigos do Instagram. Uma honra para mim participar desse Papo Contilé. Programa que eu ouvi muito no rádio, né, na Metrópole FM, na Tudo FM. Me lembro muito de um programa com aquele cara que é da TV Bahia, de Natal, que me fugiu o nome dele agora, está na ponta Pedro Canísio? Não, que é de Natal, torcedor do ABC de Natal, inclusive. Eu me lembro que teve um que disse isso mesmo. Sérgio Pinheiro, pronto, Sérgio Pinheiro. Sérgio Pinheiro, exatamente, é verdade, verdade. Pronto, lembrei agora, exatamente. Me lembro de um papo muito bom com ele contando as histórias dele cobrindo o futebol lá em Natal, né? Uhum. Mas, enfim, vamos nessa. Estou à sua disposição aí para começar esse bate-papo aí. Fique tranquilo que a gente vai desenrolar a coisa tranquilamente. Marcelo, esse canal Futebol Paixão Cega, como é que surgiu, como é que começou o Futebol Paixão Cega? Tem muitos já, inclusive, acompanhando. Me conte aí como é que se deu essa história. Bom, Tilé, a gente começou o canal lá em 2017. Eu e um grande amigo meu, que na época era colega de faculdade, hoje se tornou um amigo da vida mesmo. Né? Nos conhecemos na faculdade. E aí resolvemos criar o canal, o Grande Fred, e aí a gente começou com o canal, mas de uma forma muito amadora, né? Fazendo vídeo de celular, em qualquer lugar, muitos ajustes profissionais, sem câmera, sem nada. Né? Uhum. E aí comecei fazendo vídeo, fui cobrir o Campeonato Brasileiro de Futebol para Cegos, que foi aqui em Salvador, no ginásio de Cajazeiras, em outubro de 2017. Aí fui lá, fiz 2 vídeos lá, mostrando um pouquinho como é que são os jogos. Mas aí depois eu acabei dando uma pausa por conta do final da faculdade, do TCC, a formatura e tudo mais. E aí parei, mas no começo do ano, um pouco antes da pandemia, voltei agora com esse formato mais profissional. Comprei uma câmera, enfim, fiz alguns investimentos para tocar o canal que é hoje. Né? Hoje a gente está com 1.300 inscritos e estamos indo fazendo um trabalho bem bacana com algumas entrevistas, com alguns debates sobre o futebol aí, né? Uhum. E qual foi o momento que deu o start assim na sua cabeça? Vou fazer um canal e tal. Você falou que é de 2017, então ele é de pouco tempo para cá, tem 3 anos apenas, né? Mais ou menos isso, quase. Talvez se não tenha uns 3 completos, mas se aproximando de 3 anos. Então, esse start surgiu assim para você como? A ideia de fazer o canal? Bom, vou ter que voltar mais no tempo ainda. Pode ficar tranquilo. Lá, fica à vontade, que aqui é para você, para o convidado contar a história dele. A minha história, mas a história do convidado que é o que nos importa. Pronto, eu vou ter que voltar no tempo lá para quando eu tinha 10, 12 anos. Foi quando eu botei na minha cabeça que
cabeça que eu queria ser jornalista esportivo. Aí eu entrei na faculdade, passei no vestibular em quarto lugar, e aí fiz e fui trabalhando muito na minha cabeça essa minha vontade de querer trabalhar com futebol, especialmente, com esporte em geral, mas, claro, como sempre no Brasil, tudo voltado ao futebol, né? Sempre gostei muito de futebol, sempre fui apaixonado pelo esporte, assisto futebol quase que diariamente, sou flamenguista e, enfim, sempre quis unir essa minha paixão pelo futebol ao fazer jornalístico, ao fazer de poder informar e comentar, né? E aí, em 2017, eu falei, cara, eu vou começar nesse mundo do YouTube e das mídias sociais, que é uma coisa que estava, à época, surgindo com muita força e até hoje, até com essa pandemia, se aumentou muito, né, o número de lives, de entradas ao vivo pela internet, né? Então, e aí deu um start, eu falei, olha, vou criar um canal e comecei uma coisa de faculdade mesmo, assim, meio que no improviso, sem muito roteiro, como eu falei. Você trabalha com quantas pessoas no seu canal, Marcelo? Basicamente só comigo e com uma agência de marketing, que faz a parte de divulgação. Mas quem toca o canal sou eu, né? Quem faz os vídeos, quem seleciona as fontes sou eu, né? Uhum. Então você mesmo que escolhe as notícias, você mesmo que escolhe o que coloca no ar, né? Esse direcionamento jornalístico é seu. É meu, é completamente todo meu, exatamente. Uhum. Você se recorda, Marcelo, quando foi, você disse que vê vários jogos e tal, você se recorda qual foi o primeiro jogo que lhe despertou essa paixão pelo futebol? Você tem alguma lembrança na sua memória e tal, do seu primeiro jogo, ver o seu primeiro jogo, aquele jogo que quando é o primeiro a gente nunca esquece, né? Primeira vez minha foi na antiga Fonte Nova, 2000 eu tinha 8 anos, foi 2004, eu acho, 2006, por aí. Bahia e Londrina, na antiga Fonte Nova, saudosa e antiga Fonte Nova. Você se recorda do placar do jogo? Eu fui com meu pai um grande tricolor. Recordo, sim, 2-0 Bahia. Não lembro de quem foram os gols, mas 2-0 Bahia. Você já nasceu com dificuldades visuais? As dificuldades visuais aconteceram com o passar dos anos? Como é que foi, Marcelo? Bom, Tila, nasci com 5 meses, né? Então a deficiência visual veio por conta de uma doença chamada retinopatia da prematuridade. E aí, além da deficiência visual, eu acabei perdendo minha audição a partir dos 6 anos. Vou virar um pouco a cabeça aqui para vocês verem que eu uso um aparelho auditivo aqui, ó. Uhum. Então, nas duas orelhas, né? E aí, com esse aparelho, eu consigo ouvir perto vamos dizer assim, perto do perfeito, né? Sem o aparelho aqui, eu não escuto nada. Então, mas assim, a visão eu nunca tive. Mas também nunca me lamentei pela falta, né? Foi uma coisa que eu sempre consegui superar de uma forma natural, né? Então aí é isso, mas assim, a deficiência visual eu sempre encarei ela de uma forma muito natural. Não sei se você viu no grupo, um dia desses, um jogador tal, não consigo lembrar quem foi, deu um gol feito em algum jogo. E eu falei, rapaz, até eu, sem ver a trave, fazia, né? Então, assim, eu encaro a deficiência de uma forma muito natural. Meu grande problema é com a audição só, porque em lugares com muito barulho, eu fico mais agoniado por não enxergar e não conseguir ouvir tão bem, né? Então eu fico mais suscetível a ficar mais agoniado. Como é que é? Ficar mais aloprado, né? Mas nas condições normais eu escuto tranquilo. Você chega a frequentar a Fonte Nova atualmente? Não, vou sempre vou. Vai sempre, né? Especialmente quando o Flamengo vem jogar aqui, eu sempre vou, mas às vezes vou também em jogo do Bahia e do Vitória também, no Barradão e na Ponte. E até Pituaçu também. E essa zoada de torcida nos jogos não lhe incomoda, não? Ao contrário, me faz
sentir mais o jogo. Né? Que legal. E tem o meu companheiro, o radinho de pilha, que eu sempre levo para eu ouvir os jogos. Mas hoje em dia, nem escuto mais pelo rádio, eu vou mais pelo frisson da torcida, que é um negócio espetacular. Uhum. Me conte aí, desculpe essas curiosidades, mas é porque Não, fique tranquilo. para a gente colocar, inclusive, eu acho que isso valoriza o próprio trabalho que você faz, né? Porque esse trabalho que você tem feito aí é sensacional, espetacular, né? E poderia ser uma pessoa que, com todas as dificuldades, não tivesse, né, encarado uma situação como essa, e muito pelo contrário, faz um trabalho de boa qualidade. Eu estava daqui a pouco criticando as lives de má qualidade, né? Mas o seu trabalho, a nível de informação jornalística esportiva, é muito bom, né? E aí eu estou lhe perguntando essas coisas justamente para que o torcedor, ou aquele que nos vê nesse momento, perceba como é que a coisa se desenrola, né? Bom, se você não tem visão, você vai pelo jogo, pelo, digamos, o frisson no estádio, você consegue imaginar o jogo na sua cabeça? Como é que é? Consigo imaginar o jogo. Claro que eu preciso do apoio do apoio no sentido de informação, não no sentido de eu montar em cima do que ele está falando e copiar e colar o que o comentarista diz. Né? Então eu preciso do apoio do narrador, especialmente do narrador e repórter. Né? Para me dar a informação. Mas a percepção do jogo eu consigo tê-la, claro, com tirando as ressalvas visuais, eu consigo tê-las tranquilamente. Claro que eu não vou conseguir, infelizmente, ter uma percepção tática do jogo. O esquema tático é esse, exatamente esse aqui, 4-4-2, 4-2-3-1. Mas a noção de que o time está bem, está mal, pode melhorar em certos pontos, aí eu consigo ter. Né? E a arbitragem também é uma coisa que, óbvio, me complica um pouco. Né? Apesar de que, até partindo para o campo das brincadeiras, teve o Vitória e Flamengo em 2017, que eu estava lá, no Barradão, e teve um pênalti, não sei se você vai lembrar, que o juiz deu a bola batendo no nariz de Everton Ribeiro. E o juiz marcou o pênalti. Né? E eu estava no estádio e gritei, seu juiz, eu vi aqui de cima que foi pênalti, ou que não foi pênalti. Então, assim, tem lances que são tão capitais que com uma simples descrição eu consigo entender e perceber que não foi. Né? Claro que se eu tivesse a visão, isso ia ajudar. Mas Sim. tem lances que são tão absurdos até de arbitragem, de impedimento, de pênalti, que se a pessoa disser, está um pouco atrás da linha da bola, ponto, eu sei que se o cara está um pouco atrás da linha da bola, ele não está impedido, ponto. Eu sei por entender a regra. Qual é a sua impressão, qual é a sua avaliação do time atual? Eu vou começar pelo Bahia, depois a gente vai falar um pouquinho do Flamengo, porque já vi que o Flamengo é uma paixão marcante em sua vida. Né? Então a gente fala daqui a pouco. Pelo Bahia, qual é a sua avaliação? Você acha que o Bahia tem boas condições para fazer uma campanha de razoável a boa, no mínimo, no Campeonato Brasileiro? Porque esse é um ano atípico, né? Com essa pandemia, um ano que o futebol foi parado por 4 meses, 4 vezes o período de um período de férias, né? De 30 dias no final do ano. Então, os atletas vêm aí realmente numa situação complicada para disputar um Campeonato Brasileiro que é de 38 rodadas e que esse ano deverá ter jogos domingos, quartas, né? Para que o campeonato termine em fevereiro. Antes de perguntar sobre o Bahia, deixa eu ouvir a sua opinião sobre esse aspecto. Você não acha que a CBF perdeu uma grande oportunidade de adequar o nosso calendário ao futebol europeu, não? Porque o brasileiro vai começar em agosto, né? Poderíamos acabar o brasileiro em abril, retomava com o baiano depois das férias, né? Talvez aí junho e julho, e o recomeço de um novo brasileiro em agosto. Eu estou desenvolvendo o meu raciocínio. Fique à vontade para concordar, para discordar. Vamos tentar bater bola sobre esse assunto aqui agora. Eu acho que a CBF perdeu uma grande oportunidade, Marcelo, mas grande oportunidade mesmo de fazer uma adequação do nosso calendário. Né? Fique à vontade. Concordo plenamente. Acho que foi agora a chance que a CBF teve de adequar o calendário do futebol brasileiro ao futebol europeu, botando o Campeonato Brasileiro só nos finais de semana e a Copa do Brasil, e se bem que aí tem a Comebol, né? Mas pensando no futebol brasileiro. Copa do Brasileiro nos finais de semana e Copa do Brasil nas quartas-feiras.
como é na Europa. Na Europa o cara tem os jogos da Liga no final de semana, no sábado, no domingo, sexta, sábado e domingo, e os jogos das Copas e enfim, dos campeonatos menores dos países nos meios da semana, às terças, quartas e quintas. Agora, para isso, eu acho que a gente teria que, como diz o povo brincando, a gente teria esquecido de combinar com a Conmebol, né? Que tem que tentar adequar também a Libertadores e a Sul-Americana ao calendário da Champions League. Começando ali final de julho, começo de agosto, com a fase pré, e indo até junho do ano seguinte. Adorei essa ideia da final única, em jogo único, mas acho que a Conmebol precisa melhorar em muita coisa ainda para se adequar ao futebol, ao calendário europeu. E a CBF, pensando nacionalmente, né, tem que se adequar muito também à Europa para ser uma coisa similar. Né? Uma das coisas que eu acho que melhorou e melhorou muito era aquele protecionismo para alguns clubes, né, com aquele rebaixamento que depois não existia rebaixamento coisa nenhuma, a chamada virada de mesa. Isso aí parece que realmente no futebol brasileiro já é coisa definitiva, né? Já morreu isso aí. Chegou ao ponto do Fluminense, o rival do seu Flamengo, ser beneficiado, caiu para a C e voltou na A. Quer dizer, ele nem cumpriu a C e pulou a B e veio para a A. Quer dizer, um negócio que coisa de maluco, coisa de doido. Né? Então, isso me parece que realmente está sepultado no futebol brasileiro. E nós devemos muito isso aí a um baiano chamado Virgílio Elísio da Costa Neto, quando ele foi diretor de competições da CBF, que foi o primeiro campeonato em 2003, e que não se permitiu, desde 2003 para cá, ter virada de mesa. Então já são quase 17 anos que não temos virada de mesa no futebol brasileiro. Temos até alguns que ensaiam, né? Quando prejudicado, quando cai, ensaiam fazer alguma coisa. O próprio Fluminense em 2013, né? Aquele episódio da Portuguesa, que coitado acabou com a grande, que nunca vai deixar de ser grande e simpática Portuguesa de São Paulo. Né? E partindo agora para as avaliações dos nossos clubes. Como é que você está vendo? Vamos começar pelo Bahia. Como é que você está vendo o Bahia nesse momento de reinício de temporada, né? Nesse momento que o Bahia começou a jogar aí começou a jogar a Copa do Nordeste, Campeonato Baiano. Você acredita que o Bahia tenha condições de fazer uma campanha melhor do que no ano passado? Porque eu acho que é um grande erro. Tudo isso aqui é opinião pessoal, viu, gente? Fiquem à vontade para discordar. Um grande erro é que o Bahia tem comemorado o 10º lugar, né? Comemorado a melhor posição desde os pontos corridos. Eu acho que isso é tão pequeno, tão pouco para um clube da grandeza do Bahia, que eu não consigo me conformar com isso, sabe? Eu vejo assessoria de marketing do clube, assessoria de imprensa, fazendo textos comemorando a melhor campanha. Comemorar a melhor campanha é entrar na Libertadores. Pelo menos entrar na Libertadores, né? Aí sim, aí eu comemoraria. Mas esse negócio de ficar comemorando 10ª posição, melhor campanha dos pontos corridos, com não sei quantos pontos, eu acho isso uma babaquice terrível, viu, Marcelo? Eu concordo. Acho que assim, o Bahia teve condições ano passado de fazer uma campanha muito melhor do que fez. Né? Vacilou muito no segundo turno. Tiveram jogos que ele poderia ter ganho, por exemplo, aquele contra o Flamengo no Maracanã. E dava para ganhar. Fez 1-0 e podia ter segurado mais o jogo, mas, enfim, o Flamengo permitiu a virada. 2 jogos, para mim, muito capitais. Ceará, aqui, Pituaçu, lotado, sai na frente, toma a virada no final. E Internacional, onde o Bahia faz um jogo muito ruim, aqui. E o Inter lá em Porto Alegre também, um time muito prejudicado pela arbitragem. Mas, enfim, o Bahia teve jogos que vacilou demais ano passado, demais. Poderia ter feito uma campanha muito melhor e ido, pelo menos, para uma fase pré da Libertadores. Concordo muito bem. Concordo totalmente com você. Inclusive, o que eu vejo é que o Bahia comete os mesmos erros com relação ao departamento de futebol, e aí a gente precisaria parar para analisar de uma forma mais profunda. Erros em que sentido que eu falo? Ou falta peça de reposição, porque um campeonato brasileiro, para você enfrentar 38 rodadas, você não pode ter conta do chá. Você tem que ter opções.
né? E eu acho que isso ainda falta ao Bahia. O Bahia, ele geralmente não tem o elenco, um elenco numeroso, digamos assim, né, para enfrentar uma competição dessa. Você concorda comigo? Você discorda? Não concordo, acho que isso, mas isso pode mudar, inclusive, vou até incluir um tema que a gente pode até desenvolver um pouco mais para frente. Isso pode salvar com a medida provisória 9984 em relação às transmissões de televisão que vão ser mais, que podem, ou que tendem a ser mais igualitárias, né? Dando mais dinheiro aos clubes que não têm um contato, não tinham um contato com a Globo de muita grana. Então, eu acho que a medida provisória pode salvar os times, especialmente os times do Nordeste, nesse quesito. Né? Você então é a favor da medida provisória? Sou a favor. Acho que a medida veio para mudar o futebol brasileiro, para dar mais alternativas aos clubes, de inserir mais o seu torcedor dentro do seu clube. Né? O Bahia, por exemplo, tem um aplicativo sócio digital, não sei se você já viu, Tina? Sensacional. Já. Uhum. Bom, tem espetacular. A inserção do torcedor dentro do clube, acompanhando os treinos, acompanhando embarque e desembarque quando tiver. São ideias que vêm para ficar. E a pandemia do coronavírus mostrou para a gente que as tecnologias estão aí para serem usadas. Infelizmente, não são tão usadas, mas estão aí para serem mais exploradas. Então, a MP pode não, seguramente vai dar mais subsídios aos clubes para puxar mais o torcedor para dentro do clube. Uhum. Inclusive, essa questão de você colocar o torcedor mais perto faz com que o cara se interesse mesmo em comprar, né? Ele tem um interesse de ser sócio digital, por exemplo, porque aproxima muito o clube nas suas atividades diárias do torcedor, né? E Do fora torcedor, isso, que é o maior patrimônio do clube. Né? infelizmente nem todos os clubes vêm assim, mas na realidade né? Clubes de massa como o do Bahia, por exemplo, o do próprio Fortaleza. O Fortaleza hoje tem uma administração belíssima, né? Belíssimo. Há menos de 10 anos atrás, o futebol cearense era sempre decidido no tapetão. Quem perdia recorria para o tribunal. Isso quase que acabou com o futebol cearense, até que de uns 5 anos para cá. Eu acho que eles, não sei se alguém chamou lá, chamou atenção, se alguém conseguiu realmente colocar rédea nas coisas, mas o futebol cearense de uns 5 anos para cá ele tem crescido muito. A razão de Fortaleza e termos, Ceará hoje, para mim, são a razão de dois. termos hoje 2 clubes do Ceará na Série A, que há muito tempo não acontecia. Né? Nós estamos tendo um clássico aqui em Salvador, de Fortaleza e Ceará pela Copa do Nordeste. Primeiro Fortaleza e Ceará fora de Fortaleza, né, que é clássico de Série A. Luiz Brito estava lembrando isso a você, não sei se você chegou a escutar esse áudio do Luiz Brito, lembrando a você no finalzinho da tarde, que é clássico de Série A, que envolve milhões aí, que cada clube tem o seu faturamento, né, a nível de receita de televisão e tudo mais. Então, realmente, eu acho que essa foi uma bola dentro, essa medida provisória. Os clubes terão condições de eles mesmos venderem os seus produtos, né? Isso. Porque o que acontecia, Marcelo, na minha ótica, vamos discutir esse assunto aqui também, é que a Globo criava 2 campeonatos dentro de um só. No momento que ela faz um campeonato que ela dá ao Flamengo 180 milhões, ao Corinthians 180 milhões, e dá 50 milhões ao Bahia, 50 milhões ao Vitória, vamos dizer 40 milhões ao Vitória e tal, a disparidade já começa aí, quer dizer, Corinthians e Flamengo vão disputar títulos, Bahia e Vitória vão disputar para se livrar do rebaixamento, porque não tem como você fazer um campeonato em condições de igualdade nesses termos, né? Não tem como. Infelizmente não tem como. Você pega um campeonato que é um exemplo de ajuste de contato de televisão, que é o campeonato inglês, que é o sucesso que é por conta disso também. O campeonato inglês, você tem vou pegar aqui um West Ham e Queen's Park Rangers, por exemplo, a chance de ser um jogaço de um nível de Chelsea e Liverpool é muito grande. Né? De ser um jogo bom, com muitas alternativas, com chance de gol dos dois lados, com placar alto, com 3-2, com 4-2, enfim. Né? Então, o campeonato inglês você consegue equilibrar bem. Né? Os níveis. O Rafael Cavalcante Mota está nos lembrando exatamente isso aí. E a cada ano a desigualdade se acirrava e aumentava. Realmente,
Realmente, porque a Globo só entende que o que tem audiência é jogo do Flamengo ou jogo do Corinthians. Eles ficavam revezando os novos domingos, o jogo de um ou o jogo de outro. Né? E aí, aquele que jogasse contra o Flamengo e Corinthians aparecia, digamos assim, 4 vezes. Uma porque jogou com o Flamengo, em casa e fora são dois jogos, né? E depois os outros 2 jogos Quando contra o se encanta Corinthians. por isso. Quer dizer, isso estava tornando o campeonato muito desigual. E eu acho que na hora que o presidente Bolsonaro baixou essa medida provisória aí, a correria está grande por causa disso. Os clubes acordaram, né? Pareciam que estavam dormindo em berço esplêndido, os clubes acordaram e começaram já agora a trabalhar aí freneticamente nessas questões de marketing digital, né, de transmissão Não, Tilé, eu tenho do clube. que aproveitar aqui para dar os parabéns ao marketing do Bahia. Né? Os caras fazem um trabalho espetacular. Não, o Marcos do Bahia faz um trabalho bom mesmo. Não, a jogada mais fantástica que eu vi foi semana passada. O escudo do Bahia com a máscara no distintivo. Achei perfeito. Assim, a ideia de informar de uma forma lúdica ao torcedor, né? A importância da máscara. E sobre o Vitória, você também acompanha, tem um posicionamento sobre o Vitória. Como é que você está vendo o Vitória como jornalista? Depois de 2 administrações desastrosas, Paulo Carneiro voltando, tentando arrumar a casa. Você acha que o Vitória tem chances de ganhar a Série B? Ou pelo menos ficar entre os 4 que subam para a Série A? Olha que é muito difícil. Infelizmente, para os rubro-negros, muito difícil. Acho que o Vitória esse ano, de novo, briga para não cair para a Série C ou para um meio de tabela ali, mas subir eu acho muito difícil. A não ser que o Paulo Carneiro consiga uma coisa espetacular aí, uma mudança de rota aí, não sei qual, não me pergunte qual, porque em tese não tem, mas tá difícil. Para o Vitória tá difícil, vi os últimos jogos aí na Copa do Nordeste do Baiano, tem que melhorar muita coisa para tentar subir. Infelizmente, desculpem os negros, mas é por aí. Eu não estou aqui, como jornalista, eu não estou aqui para iludir o torcedor, acho que trabalho com a verdade, a base de qualquer coisa, então, torcedor do Vitória, não espere um time brigando para subir de início. A coisa pode mudar? Pode, porque futebol é futebol, mas acho muito difícil. Se eu lhe pedir para fazermos a seguinte avaliação, o que é que você me diria? Qual é o ponto forte do Bahia hoje e qual é o ponto forte do Vitória? Depois nós vamos para os pontos fracos. Porque há uma expectativa muito grande com relação aos dois, né? Porque são os nossos representantes. Eu, particularmente, me preocupo muito mais com o Bahia e Vitória do que qualquer outra situação dentro do campeonato. Eu sou baiano, tenho um interesse que o futebol esteja bem, né? Eu não concordo de hipótese alguma com quem faz jornalismo torcendo, assim, tipo, quem é Bahia quer que o Vitória se lasque, desculpe o termo. Quem é Vitória, e aqui, infelizmente, nós temos muito isso, quem é Vitória quer que o Bahia se lasque também, né? Eu acho que acaba se lascando são os próprios profissionais de imprensa, porque, na verdade, o cara não para raciocinar, Marcelo, que ele sobrevive disso. Que se o futebol estiver forte, ele vai ganhar também. Né? Claro, mas não, exatamente. Tem uma turma aí apaixonada que é um negócio que passa por cima do mínimo, né? Profissional. Né? Então, na sua visão, qual é o ponto forte de cada um? Depois a gente ataca os pontos fracos. Olha, o ponto forte do Bahia é o conjunto do trabalho do técnico Roger, para mim, que é fantástico. Tem um jogador que eu não entendo como é que seu Tite não olhou com mais carinho para ele. Estou falando de Gregory, o melhor volante do Brasil, para mim. Cara que tem muito potencial, é novo ainda, tem muito potencial. Então, o Bahia, o ponto forte é o meio-campo. E no caso do Vitória? E o Vitória, cara, é com muita preocupação que eu digo isso, que o único ponto forte do Vitória são as cobranças de falta de Thiago Carletos. Não vejo outro ponto forte, não consigo vislumbrar o Vitória fazendo jogos excelentes, para fazer jogos para dar para o gasto ali 1-0 chorado, ali 2-1
na Bacia das Almas. Né? E os pontos negativos agora? Pontos negativos do Bahia. Se dependesse de você, o que você faria para corrigir? Pontos negativos do Bahia. Nós estamos falando aqui de pontos negativos com relação ao time de futebol. Não estamos analisando aqui gestão, coisa nenhuma. Né? Não, porque a minha falando preocupação em campo e bola, né? as opiniões a respeito de como a gente vai chegar nesse Campeonato Brasileiro. Né? O Campeonato Brasileiro desse ano é atípico. É atípico. Né? Com essa pandemia. Ponto negativo do Bahia que eu vejo é a defesa. Né? A defesa não é tão segura quanto poderia ser. Então o Bahia tem um meio de campo muito bom, tem um goleiro excelente, que é o Douglas, mas tem uma defesa que não é tão... uma defesa Confiável, digamos assim. Dupla de zaga, né? que oscila muito. E aí o Bahia acaba tomando muitos gols. E os negativos do Vitória? Do Vitória, infelizmente, são muitos. Marcação, né? Defesa também. Marcação pelas laterais. E o conjunto que falta é um conjunto ao time. Você tem um time, mas não tem um conjunto, um entrosamento grande. Né? Deixa eu mandar um abraço aqui e agradecer ao querido Diego Pombo, que eu vi que entrou aí agora, árbitro de futebol. Obrigado, viu, Diego, pelo seu carinho, pela sua atenção, pela mensagem que você me mandou agora no final da tarde, desejando uma recuperação. Eu já publiquei isso, não tenho por que esconder, tenho consciência de que você é pessoa pública, figura pública. Eu acho que as coisas que acontecem não me incomodam revelar que eu estou acometido de Covid, né? Muito surpreendentemente, porque eu não tenho nenhum sintoma de Covid. Tem nada, já estou... nada. Hã? Não tem nada, não tem sintoma nenhum. Nada, não tenho febre. Tive febre no primeiro dia de 36,7, quer dizer, que os próprios médicos que me acompanham já há alguns anos acharam que não era febre de Covid, que febre de Covid é de 38 para cima, digamos assim. Né? E com 2 Tilenol, que é o comprimido, chama Tilenol, né? Com 2 a febre foi embora, desde quarta-feira passada, que eu não tenho febre. Agora veja você, não tenho febre, não tenho tosse, não tenho dores no corpo, nada. Estou aqui. Não perdeu o paladar, não perdeu o olfato? Não perdi olfato, não perdi paladar, estou comendo muito bem, como sempre comi. E, aliás, até preocupado que em quarentena a gente acaba comendo mais do que o normal. E aí ganha uns quilos que acabam sendo indesejáveis, porque eu vim de um tratamento e eu perdi 19 quilos. Aí entro numa pandemia, sou obrigado a ficar em casa, né? E aí os quilos começam a aparecer. Ainda mais agora, né? De quarta-feira para cá, que eu me tranquei aqui no meu quarto, onde eu durmo, para poder não ter contato com os outros familiares em casa e acabar prejudicando um deles. Né? Mas e aí, você fica fazendo o que no quarto aí? Hein? Você fica fazendo o que no quarto? Eu sou um viciado de WhatsApp, sabe? Sou um viciado de WhatsApp. E como eu tenho alguns grupos de futebol, o Pendeira Finas da Imprensa, que é o grupo de Juliana Guimarães, eu tenho o Alto Nível, do qual você participa, né? Sim. E você sabe que lá as discussões são às vezes acaloradas. Então, isso me consome boa parte do dia. Eu adoro isso. Eu já gostava, com a pandemia e com a minha obrigação de ficar dentro de casa, né? E agora mais ainda que eu não estava saindo, mas agora não posso sair nem do quarto, que deve ter o quê? 30 metros quadrados, talvez, um pouco menos. Então você fica resumido num quarto, como é um quarto suíte, no sanitário, no banheiro que está aqui ao lado. Você fica resumido a isso, né? Mas eu fiquei perplexo e surpreso, porque eu só fui fazer o exame em função de ter pedido meu credenciamento para assistir Bahia de Feira e Juazeirense lá em Feira, né? Eu pedi o meu credenciamento. A Federação Baiana de Futebol me atendeu, me credenciou para o jogo, mas eu tinha que cumprir uma obrigação, me alertada pelo querido companheiro, que eu, às vezes não, sempre me chama de pai, e às vezes eu chamo, e quase sempre eu chamo ele de filho, Silvio Mendes Júnior, filho de Silvio Mendes. Tilé, você tem que fazer o exame de Covid. Você tem que fazer, porque na portaria lá da Arena Cajueiro vão lhe cobrar. Se você não tiver com o exame na mão, você não vai entrar. Por isso que eu fui fazer o exame. Simplesmente por isso. Eu não estava sentindo nada, então estava andando de máscara, tal, normal, né?
passando. Eu nunca lavei tantas mãos na minha vida, né? Nunca usei tanto álcool gel durante a minha vida. Então, aquela coisa, eu não esperava de hipótese alguma, foi uma grande surpresa. Né? Mas como eu fiz um exame mais completo, o PCR, né? Sim. Porque dizem que o teste rápido é o que é passivo de muitos erros, às vezes você está negativo, dá positivo, às vezes você está positivo, dá negativo. Então eu optei logo por fazer o PCR porque era mais seguro, segundo pesquisas que eu fiz, em torno de 90%, 85%, 90% da clareza do seu resultado. E aí, para minha surpresa, veio positivo. Eu já estou há 7 dias intocado aqui no quarto, né? E nesses 7 dias, Marcelo, nada. Não tive mais febre, além daquela que eu contei lá atrás, né, de 36,7, que foi o máximo. Não, desculpe, 37,6 na primeira noite, 37,7 na segunda noite. Então, foi o máximo. Meus médicos disseram, isso não é febre de Covid. Febre de Covid é mais de 38. Então, dois comprimidos de Tilenol resolveram a minha febre. Sim. E de lá para cá não tive mais nada, absolutamente nada. Absolutamente nada. E estranho, né? Mas já ouvi dizer também que muita gente vai ter e vai passar por isso que eu estou passando. Que se não fizesse o exame que eu fui fazer por causa do jogo, eu você podia ir para o jogo e contaminar mais gente. Né? Eu tinha tido o Covid sem saber, se eu não fizesse o exame, iria passar, mas ficaria com um pouquinho de remorso, de consciência, porque eu teria infectado algumas pessoas. Né? Que é, para mim, a grande preocupação. Então, amanhã eu faço 7 dias, tenho que ir até a outra quarta-feira, né? Acredito que provavelmente na terça-feira que vem eu tenho que fazer um outro exame para verificar. Fui medicado com ivermectina, com azitromina, não, como é? Me falha que a memória agora está um pouco distante, a caixa do remédio. E qual foi o outro? Um outro parasitário que me passaram também, chamado Anita. O médico me perguntou, a médica me perguntou se eu queria usar a hidroxicloroquina ou cloroquina. Eu disse, bom, se eu achar, eu uso. Só que isso aí você não acha em lugar nenhum. Esses dois tipos, hidroxicloroquina e cloroquina, você não está achando aqui em farmácia nenhuma. É mesmo. Bom, desculpe, viu, Marcelo, eu vou ocupar o tempo contando essa história, mas é porque eu queria agradecer ao Diego Pombo, algumas pessoas que têm mandado mensagem, algumas pessoas preocupadas, nos próprios grupos, né? No alto nível, Newton Monta, Haroldo Matos, você mesmo, por exemplo, várias pessoas eu me querendo incluo saber. Nessa lista aí também, claro. Várias pessoas querendo saber como é que eu estou. E eu digo a você, sem nenhuma. Como é que eu poderia dizer? Eu não estou sentindo absolutamente nada. Eu só fui fazer o exame por causa do jogo. Olha o futebol salvando uma vida ou possíveis vidas, né? Quando eu fiz o exame, que eu peguei o resultado, como eu estava consciente de que eu não estava sentindo nada, eu digo, bom, eu devo ser um desses que não vai sentir coisa nenhuma. Assintomático, né? Ficar assintomático, mas pelo menos isso como é que eu poderia dizer, me tranquilizou no aspecto de ter que ter consciência de ficar em casa e não espalhar, né, a questão do Covid para outras pessoas. Sim, mas aí, como eu falei, eu peço desculpas aqui, mas é porque realmente algumas pessoas estão perguntando com uma certa frequência como é que eu estou. Não tem que pedir desculpa não, tem que fazer isso mesmo. Eu estou mesmo. dando esse depoimento. Sim. Voltando então, e o seu Flamengo? Flamengo que foi campeão aí de várias competições, tal, de repente perde o técnico Jorge Jesus. E aí? Será que o Flamengo será o mesmo Flamengo do ano passado? Marcelo, qual é a sua opinião? Tilé, eu acho que sim, porque os jogadores já têm uma consciência tática e técnica, tem jogadores de muita qualidade, né? Mas eu acho que o Flamengo pode cair um pouco, especialmente no início do brasileiro. Não vejo o Flamengo começando com aquela campanha que começou no ano passado, avassaladora, ganhando de todo mundo, depois da derrota contra o Bahia aqui, não perdeu de mais ninguém. Então, assim, eu acho meio, até pelo fato de o técnico novo estar chegando agora, provavelmente Domenech Torrent, né, o espanhol ex-assistente de Pep Guardiola, é ele que está muito perto de vir aí. Então, eu acho que vai demorar um pouco, porque o europeu tem que se adaptar ao futebol brasileiro, ao jogo sem torcida, o poder que a torcida do Flamengo tem, não só no Rio de Janeiro, não só no Maracanã, mas no Brasil inteiro,
vai fazer muita falta. Então eu não vejo um Flamengo começando em desabalar na carreira do Campeonato Brasileiro. Acho que a gente começa. Eu acho que o Flamengo começa oscilando bastante, mas pode ser que ao longo do campeonato o Flamengo suba e volte a produzir o futebol bonito e vistoso do ano passado, que encantou rubro-negros e não flamenguistas. Uhum. Me repita o nome do treinador, que você disse que o Flamengo está tentando. Domenech Torrent. O que é que você sabe dele? Não, ele foi assistente do Pep Guardiola durante muito tempo, no Bayern de Munique, no City, no Barcelona. Gosto da ideia, até por ser um técnico que teve um contato com o cara que eu digo que é o melhor técnico do mundo, que é o Pep Guardiola, que tem uma consciência tática muito boa, os jogos dele são muito bons, os jogos com ele comandando são muito bons, o Guardiola comandando são muito bons, né? Mas o Domenech teve, há pouco tempo, ele estava no New York City, que é a filial do Manchester City, nos Estados Unidos. Né? Então, vejo com muitos bons olhos esse possível contrato do Flamengo com o Tony. Mas tem muitas especulações, né? Não é o único contrato que o Flamengo está fazendo. Tem o Carvalhal também, de foge agora o primeiro nome dele, mas é um português que era do Rio Ave, de Portugal. Mas, enfim, tem muito. O que mais tem é especulação aí em tudo quanto é tempo. Uhum. Marcelo, você acredita que poderemos ter surpresas agora nas finais dos campeonatos da Copa do Nordeste e do Campeonato Baiano? Bom, a primeira parte já teve, né? Que foi o fechamento da fase de classificação, quando todo mundo dava com Bahia de Feira e Vitória classificados. E de novo, um episódio um tanto quanto diferente do normal. O Bahia de Feira me tomou um gol aos 48 minutos, ganhando o jogo no Barradão por 1-0. Isso. Não foi igual aquele do Paraná Clube, que ali foi realmente um negócio do sobrenatural do Almeida. Fora do comum. Que os deuses do futebol não imaginavam que aquele gol do Paraná ia sair. Uhum. Então, você acredita que possa acontecer surpresas nas finais agora, nas duas competições, Copa do Nordeste? Então, houve a surpresa de Bahia de Feira e Vitória terem ficado de fora e a ascensão muito boa de Atlético de Alagoinhas e Juazeirense, que ninguém dava muita coisa, né? Todo mundo achava que o quadrangular teria mais ou menos se tinha a ideia mais ou menos de que seria Bahia de Feira, Vitória e Jacuipense, né? Correndo por fora aí se dava o Atlético de Alagoinhas, que estava na 5ª posição antes da rodada. Então, Atlético de Alagoinhas surpreende, ganha as duas, Juazeirense surpreende, ganha as duas, Bahia de Feira tropeça no Barradão, tomando um gol aos 40 e poucos minutos, 48, eu acho, e depois toma 3-1 em casa, né? E o Vitória não consegue ganhar do Docimel, imagina. Então, você acha que poderíamos ter surpresas aí na final do Campeonato Baiano? Olha, eu estou muito curioso para ver essa Jacuipense, hein? Contra o Bahia. Vai ser o primeiro jogo que eu vou acompanhar deles quinta-feira. Mas eu acho que a Jacuipense pode dar um trabalhozinho para o Bahia, hein? Mas, e do outro lado, eu acho que o Atlético passa para a final. Acho que o Atlético pode dizer para a gente pode ter uma final do interior aí, né? Atlético e Jacuipense. Uhum. E falando de Copa do Nordeste, eu cravo aqui final Bahia e Fortaleza. Acho que o Fortaleza ganha do Ceará. Acho que o Bahia não perde, o Bahia passa pela confiança passa não vou dizer tranquilamente, mas que passa pela confiança. Uhum. Eu acho que o Bahia passa pela confiança e o Fortaleza passa daqui a pouco. Uhum. Muito bem. Apesar de clássico é clássico. Né? Se o Ceará passar, não será nenhuma briga, porque clássico é clássico. Agora eu acho que o Fortaleza tem mais time do que o Ceará, você não acha, não? Tem. O Rogério Ceni faz um trabalho. Mais treinador. Não, o Rogério Ceni, que é um cara que, por sinal, me surpreendeu muito, porque fez aquele trabalho no São Paulo, o tanto quanto ruim, mas ali eu acredito o fato de ter se misturado um grande ídolo com função de treinador. Então o Rogério Ceni se qualificou muito e faz um trabalho excelente no Fortaleza. Então eu acho que o Fortaleza ganha hoje e o Bahia ganha.
Opa, Opa, saúde. não tem Covid, não. Desculpa, Saúde. enfim, o Não, Fortaleza tranquilo, é isso. passa hoje e o Bahia amanhã passa. Certo. Então, para você, Lembrando que lá, afinal, não sei se Bahia você e viu no Fortaleza. grupo, eu cravei, né? Eu cravei que o Vitória não passava pelo Ceará e que o Bahia passava pelo Botafogo, lembra? Uhum. Tá. E no Campeonato Brasileiro, você acha que, pelo desenho de hoje, existe alguma chance de uma surpresa, digamos assim? Claro que nós estamos falando de uma coisa que ainda vai começar. Tem muita água para rolar debaixo dessa ponte aí. Mas aí a expectativa do observador, né, daquele que está acompanhando o futebol no dia a dia, é diferente da expectativa do torcedor, que vai Claro. só com o coração. Né? Você Sim. acha que poderíamos ter alguma surpresa com relação ao Campeonato Brasileiro, Marcelo? Esse ano? Olha, Tila, eu vejo um Fluminense podendo dar um trabalhozinho no brasileiro, hein? O Daí Elma fazendo um trabalho excelente no Flu. Então, para título, eu não vejo ninguém parando o Flamengo, apesar da saída do Jesus. Mas pensando mais embaixo, eu vejo o Bahia brigando forte por uma vaga na Libertadores, vejo o São Paulo se mantendo ali em cima e vejo o Fluminense como o único grande do Rio brigando sem brigar para não cair. Vejo o Vasco e o Botafogo brigando para não cair, vejo o Corinthians brigando mais embaixo também. Para mim, posso que, na minha visão, se você me permite passar os times que, para mim, vão à Claro. Libertadores: Uhum. Flamengo, São Paulo, Grêmio, Atlético Mineiro e Internacional. Aí, para uma fase pré, eu vejo Fortaleza, Bahia, Fortaleza e Bahia, na fase pré. Teremos nordestinos na Libertadores ano que vem. Que beleza. Ô, Marcelo, lá na Metrópole, eu terminava o programa fazendo a seguinte pergunta. Deixei de lhe perguntar alguma coisa que você gostaria de falar, sobretudo sobre o seu trabalho, que talvez eu não tenha uma amplitude maior sobre o que você desenvolve no Futebol Paixão Cega, né? Aproveite esses últimos minutos, fique à vontade, disserte aí sobre alguma coisa que eu não perguntei que você desejava falar, mas eu não tive a competência para perguntar. Né? Não, que lá ainda talvez não seja questão de competência, é questão de não ter observado, enfim. Não tem incompetência ou competência nisso. Uhum. Mas, assim, eu acho que vamos usar esse espaço para divulgar o canal, pedir para as pessoas irem lá no YouTube. Tenho feito entrevistas muito boas, inclusive com o presidente do Bahia, Guilherme Belintani, com Alex Portela, ex-presidente do Vitória, com alguns profissionais da Fox Sports, dentre eles Benja, João Guilherme, Leandro Quesada, André N, narrador do Esporte Interativo. E tenho feito algumas entrevistas e estou agora projetando lançar um formato de debate sobre o Campeonato Brasileiro. Né? Bacana. Semana que vem eu estou querendo ver se eu organizo um debate sobre o Brasileirão, a volta, o início do Campeonato Brasileiro, desse Brasileirão que vai ser tão atípico. Né? Jogos sem torcida e muitas questões aí para a gente pensar e projetar. Né? Você chegou a entrevistar o que faleceu hoje, lá da ESPN, Sport TV, Não, né? eu fiz com André N, do Esporte Interativo, Leandro Quesada, João Guilherme e Benja da Fox. Uhum. Só. E aí Por enquanto, só. isso me faz provocar uma outra pergunta. Quem é o seu exemplo de jornalista esportivo? Por tudo que você acompanha aí com essas emissoras no sul do país, fazendo TV fechada e tudo mais, você tem alguém assim que você admira mais do que os outros? Olha, eu sou muito fã, não sei se você vai conhecer ou lembrar, do narrador da Rádio Globo, Luiz Penido, Luiz o Penido. famoso garotão da galera. Né? Penido é muito bom, um cara, um jornalista, um narrador excelente, bota emoção no jogo, transmite o jogo com emoção, é vascaíno declarado, mas torce de forma igual para os quatro grandes do Rio. É um exemplo de jornalista, um exemplo de narrador esportivo de qualidade. Além dele, tem o Galotinho, né? O José Carlos Araújo, da Tupi. O ex-Rádio Globo e agora na Super Tupi. Né?
E aqui, pensando na imprensa local, muito fã de dois. Um cara que está surgindo agora aí, o Fabrício Cunha, da Rádio Sociedade, Grande Fabrício. Excelente e, profissional. e Expedito Magrini, voz grave e imponente do rádio esportivo atual na Bahia. Eu tive a felicidade de trabalhar com o Magrini em 1995, eu acho, na Rádio Cultura da Bahia, AM, né? Quando o rádio AM ainda era forte. Sim. Você falou de Expedito Magrini, eu me lembrei. O Fabrício Cunha, eu nunca trabalhei com ele, mas ele realmente é um profissional que tem crescido muito, Muito. na verdade. Um cara muito bom. Né? Bata no peito, né? Manda para mim que eu mato no peito, boto no chão. Marcelo, obrigado, viu, querido, pela sua participação aqui. Foi um prazer enorme conversar com você. Eu que agradeço pelo convite. E vamos bolar alguma coisa aí no futebol Paixão Cega, de repente. Algum desses debates sobre o Campeonato Brasileiro a gente fazer juntos aí. Fique à vontade. Fique à vontade. Seu amigo está aqui para retribuir a visita. Tranquilo, senhor. Obrigado a você pelo convite. Grande abraço, meu querido. Abraço a todos que tiveram a honra de ouvir esse grande bate-papo. Valeu, Tulé. Valeu, querido. Um abraço. Boa noite. Bom, hoje eu conversei com o Marcelo Moita, do Futebol Paixão Cega, um canal de YouTube que mostra como ele bem define no Instagram dele a visão, né? A visão de quem não... Como é a frase, Marcelo? Me repita aí. A visão de um deficiente visual jornalista sobre o futebol. Isso, exatamente. Que tem demonstrado um conhecimento muito amplo, realmente, do nosso futebol de um modo geral, e que eu tive o prazer de conversar hoje aqui.